Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 2 de março de 2026, às 16 horas. Solicito o primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 3 de 2026, da sessão ordinária do dia 2 de março de 2026. Ata número 3 de 2026. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026, às 17 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borja, André Priebe Holz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Dolexki Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Vecchiaruto, Marcelo Pouno e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holz, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 02 de 2026, da sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Documento oriundo da Câmara dos Deputados. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 01 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 01 de 2026, que altera a Lei Municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual com vistas à abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 02 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 02 de 2026, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 2 professores para séries iniciais com carga horária de 40 horas semanais, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 03 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 03 de 2026, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de 1 professor para séries iniciais com carga horária de 24 horas semanais, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003, e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de março de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário,
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026. João Pedro Bervold, presidente. André Priebe Rous, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 41 de 2026, oriundo do Executivo Municipal. Ofício número 41 de 2026, Turuçu, 27 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor João Pedro Bervold, presidente da Câmara Municipal de Turuçu, RS. Assunto: comunicação de gozo de férias. Senhor presidente, venho por meio desse comunicar à egrégia Câmara Municipal que estarei em gozo de férias pelo período de 15 dias, a contar de 2 de março de 2026, com término em 16 de março de 2026, retornando às atividades em 17 de março de 2026. Durante o referido período, a chefia do Poder Executivo será exercida pela vice-prefeita, nos termos da legislação vigente. Sendo que se apresenta para o momento, renova os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 02 de 2026, subscrita pelo vereador Alexandre Borchas. Indicação 02 de 2026. Emenda. Dispõe sob o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a mudança da data de pagamento do Vale Alimentação Refeisul. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve a esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, a alteração da data de pagamento do Vale Alimentação Refeisul. A medida visa aproximar o depósito do benefício da data de pagamento dos salários, proporcionando maior equilíbrio financeiro e facilitando o planejamento dos servidores municipais. Solicita-se análise e providências cabíveis. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender à reivindicação dos servidores públicos que solicitam a alteração da data de pagamento do Vale Alimentação Refeisul. Atualmente, o benefício é creditado com um grande intervalo em relação ao pagamento dos salários, dificultando o planejamento financeiro dos servidores e gerando desconforto no dia a dia. A mudança da data para um período mais próximo ao pagamento da folha de vencimentos proporcionará maior equilíbrio financeiro, organização e tranquilidade aos servidores municipais, refletindo positivamente em uma motivação e desempenho no trabalho. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 24 de fevereiro de 2026. Alexandre Borchas, vereador do PP. Esta ata está em discussão. Não, é a indicação. Desculpa, esta indicação está em discussão. Senhor presidente, os demais colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos assiste pelo Facebook também, meu boa tarde. Essa indicação, faço ela novamente, ano passado eu fiz, esse ano novamente, alguns funcionários, até uns quantos funcionários têm pedido, novamente, procurei até entrar em contato com o executivo. Segundo a vice-prefeita, falou que tem um contrato que faz esse pagamento, né, uma empresa, e que eles iam estudar. Esse ano encerraria o contrato com essa empresa e talvez ia renovar, e com a possibilidade, eu coloquei para ela que tem muitos funcionários, porque isso aí ajudaria bastante. Hoje, vamos supor, sai o pagamento, agora saiu dia 27, se não me foge a memória, 27 ou 28, eu acho 27. Aí tu tem mais 5 dias depois, e assim as pessoas, se tem que é São Lourenço, estou dando um exemplo, já pode se organizar ali. Muitas vezes as pessoas esperam o vale para poder fazer, pagar alguma conta a mais, ou quem sabe comprar alguma coisa a mais. Então eu peço que o executivo analise com carinho essa indicação aí, que vai favorecer os funcionários. Seria isso no momento. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 3 de 2026, subscrita pelo vereador Alexandre Borchardt. Indicação número 03 de 2026. Emenda. Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de manutenção preventiva e corretiva com os devidos reparos na caixa d'água localizada na Avenida Arthur Lange, principal estrutura de abastecimento em funcionamento no município. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta indicação requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, por meio da Secretaria competente, que sejam adotadas providências quanto à manutenção preventiva e corretiva, bem como os reparos necessários na caixa d'água localizada na Avenida Arthur Lange, considerando a relevância da referida estrutura para o abastecimento público municipal, conforme as fotos em anexo. Justificativo. A presente indicação justifica-se pela importância da caixa d'água localizada na Avenida Arthur Lange para o abastecimento do município de Turuçu, sendo a principal estrutura em funcionamento. Ressalta-se que a referida caixa já apresenta rachaduras em sua estrutura, necessitando de reparos urgentes. Além disso, faz-se necessária a pintura externa e a limpeza interna, a fim de preservar a estrutura, prevenir danos maiores e garantir o armazenamento de água em condições mais limpas e adequadas à população. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, em 24 de fevereiro de 2026. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Esta ata está em discussão. A indicação, senhor presidente. Desculpa. Esta indicação está em discussão. Novamente, de novo, senhor presidente, peço que a secretaria responsável pelo setor da água, no caso, que estude ali a possibilidade de uma reforma nessa caixa d'água. Ali eu tirei 2 fotos, mas tem mais, e tem até ferro aparecendo e tudo. Então é um poste para nossa cidade, até uma limpeza e uma pintura que está fazendo falta. Então seria isso aí, até a comunidade me pediu que eu fizesse isso aí. Então eu peço à secretaria competente a esse serviço que coloque na sua agenda para poder efetuar esse trabalho. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente, também vou discutir a proposição do vereador Alexandre, dizer que sou totalmente favorável. É nítido, todo mundo está vendo, né, do jeito que se encontra nosso reservatório de água. Ainda mais, o vereador Alexandre, é pertinente nesse início de ano, até porque a gente ir lá na Lei 1448, no seu anexo, né, fala dos valores, dos percentuais que as pessoas, os munícipes, pagam pela água. E agora, então, pelo Decreto 4 de 26, né, foi reajustada a URT para R$ 232,14 a URT. Sendo que se tratando então de água, né, o consumidor, o cidadão paga 7,80% pela rede, né, 7,80% da URT, isso dá R$ 18,11. E depois paga 1,60 da URT referente a metro cúbico consumido, que dá aí R$ 3,71. Então, assim, só a nível de aproveitar a oportunidade para falar desse reajuste e lamentar, e só encerrar, o vereador Alexandre, se a gente já se preocupa e visualiza da forma que está, principalmente questão de pintura, a gente fica imaginando se por fora a vereadora Juliana está daquele estado, imagina por dentro, né? Isso é lamentável o jeito que se encontra o nosso reservatório de água. Sou totalmente favorável e espero realmente que o poder público cumpra com o seu papel de dar uma manutenção adequada ao nosso reservatório de água. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação número 01 de 2026, subscrito pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Pedido de informação número 01 de 2026. Ementa. Dispõe de pedido de informação ao Poder Executivo sobre a empresa terceirizada. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador que subscreve este requer que seja enviado à Casa Legislativa cópias de itens abaixo relacionados referente à empresa terceirizada no transporte escolar do município de Turuçu. Proprietário, com os dados cadastrais, motorista, cópias de CNH e curso de transporte escolar, veículo, com todos os dados cadastrais, mapa da rota e quilometragem, cópia da autorização para trânsito de veículo de transporte escolar, cópia de laudo de trafegabilidade do veículo e cópia da aferição de tacógrafo do veículo. Justificativo. Justifico este pedido de informação, levando em conta que uma das principais atribuições do vereador é a atividade de fiscalização, conforme inciso 1º, artigo 191 do Regimento Interno. Desde já agradecemos a informação, reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, em 24 de fevereiro de 2026. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 02 de 2026, subscrito pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Pedido de informação número 02 de 2026. Emenda. Dispõe sobre o pedido de informação ao Executivo Municipal sobre as receitas e despesas da 10ª Festa do Morango e da Pimenta. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador que subscreve requer que seja enviado ao Poder Executivo Municipal de Turuçu o seguinte pedido de informação. Requer que seja enviada a esta Casa Legislativa as informações conforme listadas abaixo. Cópia de todos os empenhos com as despesas relacionadas ao evento, contendo nome do fornecedor ou prestador de serviço, descrição detalhada da despesa, valor individual de cada empenho, relatório detalhado das receitas geradas pelo evento, contendo listagem completa dos expositores com o respectivo valor pago, listagem dos patrocinadores com o nome e do valor investido, quantidade de ingressos e meia entradas vendidas por dia de evento. Justificativo. Justifico este pedido de informação levando em conta que uma das principais atribuições do vereador é a atividade de fiscalização, conforme inciso 1º, artigo 191 do Regimento Interno. Desde já agradecemos a informação. Reiteramos que o prazo legal para resposta é de 30 dias, conforme inciso 2º, parágrafo 2º, artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 24 de fevereiro de 2026. Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. O vereador Fábio fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos assiste de casa, meu muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho ocupar o espaço da tribuna no dia de hoje, primeiro para dizer que ano passado nós fizemos alterações, principalmente na lei orgânica, como também no nosso regimento interno. Agora mesmo acabamos de ler 2 pedidos de informação, onde a partir dessa reformulação no regimento interno, ele não vai mais à discussão e votação, ele é só lido no pequeno expediente. Dizer também que e aí também já aproveitando o gancho
agradecer e parabenizar o Executivo, porque essa semana passada tivemos uma reunião lá no Executivo referente a esta alteração também na lei orgânica sobre a questão das emendas impositivas. Isso mostra o quanto o Executivo está empenhado, né, em que essas emendas impositivas, sejam elas individuais ou de bancada, sejam realizadas. Então, foi bem proveitoso a reunião, acho que importante tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Executivo. Dizer também, senhor presidente, que em relação a esses dois pedidos que eu fiz agora de informação, um é sobre, já é corriqueiro, eu sempre faço todo início de ano, sobre receitas e despesas referente à festa anual, né? Embora, por reiteradas vezes, eu digo aqui que não teria a necessidade de fazer um pedido de informação, né? Mas, infelizmente, se a gente não faz o pedido, a gente não chega para nós, né? Haja vista o que foi ano passado, a dificuldade que foi para nós saber como é que ficou toda a questão da contabilidade da festa, e, para surpresa nossa, deu 344 mil de prejuízo aos cofres públicos, né? A gente acredita, e se diz por aí, que essa foi uma das melhores e maiores festas. Então, a gente acredita que vai vir para nós, talvez, um saldo positivo, né? Mas sem a gente ter acesso aos dados, né? Saber quanto se gastou e quanto se arrecadou, documentado, a gente não tem nem como dizer para a comunidade o que aconteceu, que valor, se deu lucro ou deu prejuízo. Então, esse pedido de informação vem para sanar essa ponto de interrogação, vamos dizer assim. Nesse outro pedido de informação que eu fiz, é referente a essa nova empresa terceirizada no transporte escolar, né? Já vista que a gente teve agora há pouco tempo uma licitação para esta linha, né? E é uma empresa que não é conhecida, né? Uma empresa nova, e eu acho que é oportuno a gente ter esses dados, né? Para a gente ver em que pé está essa situação, né? Quem é a empresa, quem é o motorista, se tem todos os laudos, né, de trafegabilidade, se o motorista tem curso. Acredita-se que sim, senão nem ia ser habilitado. Mas a gente tem que ter esses documentos, né? Então, a gente sabe que já na primeira semana, vereadora Gisele, já deu problema nesse ônibus. Na sexta-feira, ele já não fez a linha. E isso nos preocupa. Embora que eu já tinha feito esse pedido de informação na quarta-feira, né, já tinha protocolado. Mas já vem de encontro que eu não estava tão errado, né? Porque se na primeira semana de serviço, né, de transporte escolar, na sexta-feira, para ir embora, ele já não conseguiu, porque não sei que problema houve, né? Então já reforça também o meu pedido de informação referente à empresa. Deixar também aqui registrado, já nesse ponto também, que aí há certas coisas a gente não consegue entender, o vereador André. Para se ter uma ideia, em 2022, foi feita uma licitação também para transporte escolar, e lá no edital dessa licitação, vereadora Juliana, constava que o veículo teria que ter, no máximo, 15 anos para estar habilitado para participar do certame, né? Passa-se 3 anos, agora em 25, né? Onde a gente vê em outros municípios reduzindo esse tempo. Aqui foi o contrário. Se exigiu agora 20 anos. Ou seja, mais velho ainda do que o próprio edital de 3 anos, 4 anos atrás. Então, quer dizer, a gente está indo meio que na contramão, né? Aí muito se fala no PNE, no Plano Nacional de Educação, só que no Plano Nacional de Educação, o vereador Alexandre, dentro das estratégias, consta lá no item 7.13, justamente a renovação de frota. Então, quer dizer assim, muito se fala, né, muito bonito, o plano, né, nós temos um agora que foi aprovado no Congresso, falta ser aprovado no Senado, né? Então, quer dizer assim, a gente está indo de encontro. Não fecha. Se em 2022 se exigiu um ônibus com no máximo 15 anos, por que agora se exige com 20 anos, vereador Mano? Tu está indo contra o que está escrito no próprio Plano Nacional. Então, assim, são coisas que realmente... lamento assim, mas não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Em vez de a gente evoluir e avançar, a gente começa a retroceder. Então, quer dizer assim, lembrando que transporte escolar é que leva os nossos filhos.
Aí tu podendo reduzir esse tempo, vereador Alexandre, para 10 anos, 10 anos, não, se aumentou para 20. Aí está aí, esse ônibus que todo mundo sabe e está vendo, e isso não vai dar certo. Com esse ônibus não vai dar certo, escreve o que eu estou dizendo. Isso vai ser toda hora problema de linha, estragou. Podem escrever o que eu estou dizendo, me cobrem depois, me cobrem. E também, senhor presidente, aproveitando, a gente... Cede uma parte aí, colega vereador. Cedo. Não, só para colocar, né, realmente, vamos supor, de 15 pular para 20 anos é uma coisa que não bate. Imagina quem teve o ônibus antes, a empresa que ganhou, procurou se dedicar ao melhor, está dentro dos conformes, agora vai lá participar. Vamos supor, com 20 anos, uma coisa que não tem lógica realmente, mas eu acredito que deve ter fiscal que analisaram, que montaram essa licitação para poder chegar nessa, porque é uma coisa que não tem fundamento. Ainda mais, sabemos que é carregar os nossos filhos. Colônias, com barro e tudo. Então, é que nem o colega vereador falou, na realidade de 15, deveria ser 10 anos, então. Se aumentou para 20. Se a gente for ainda estão dizendo ainda no Brasil ainda, que carro abaixo de 5 anos, isso é um veículo. Não vai ter garantia, vamos supor. Imagina um ônibus com 20 anos, carregando nossos filhos. Então, deixo aqui meu apoio, seu pedido de informação ali e tudo, e vamos aguardar. Obrigado. Vereador Fábio, nos concede uma parte? Cedo. Não, só também para ajudar nessa sou favorável aqui, na verdade, a data limite dos ônibus fosse a menor, né? Tipo uns 10 anos. E também já conversando com alguns moradores, eles estão preocupados que esse ônibus não é compatível com as nossas estradas do interior. Eles acham que esse ônibus, quando tiver chuva mesmo, as estradas estiverem com barro ou molhado, ele não vai conseguir fazer a linha. Não, realmente é uma coisa um tanto quanto estranha, contraditória e estamos retrocedendo, que nem eu digo. Em 22, repito, em 22 foi feito um edital de licitação onde se previa ali, né, o máximo, o ano, vamos dizer, máximo de uso, 15 anos. Agora, em 25 se faz um novo edital, uma nova licitação e se coloca lá no edital 20 anos. Então, quer dizer assim, na verdade era para ser 10. Era para nós reduzir esse tempo, a gente aumentou. Aí que entra em contradição a questão que nem eu citei do plano, né? Se no próprio Plano Nacional da Educação, né, lá numa das estratégias, né, está bem claro, a renovação de frota, a gente está indo realmente na contramão disso. Então, só deixar aqui registrado esse ponto, né, e que a gente consiga resolver essa situação. Também aproveitando, senhor presidente, a gente tem, né, como eu digo, praticamente o ano começa em março, né, se espera o carnaval, início das aulas, então a gente tem aí, na verdade, vários pontos a ser sanados e informações a serem prestadas, não só para a Câmara, mas automaticamente para a Câmara é para a comunidade, né, e para o próprio servidor. Dizer aqui que a gente está preocupado em alguns pontos, vereadores, na lei que nós aprovamos aqui do plano de carreira, né? A 1599, né? A 1599 tem alguns pontos que a gente precisa se debruçar e ver se realmente está sendo feito da forma que nós aprovamos aqui, tá? Vou citar principalmente o caput do artigo 27. O caput do artigo 27, vereador André, diz o seguinte: ali onde foi criado os níveis para a questão de escolaridade, no artigo 27 diz que a mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária incidente sobre o vencimento básico dos servidores. E neste mesmo artigo, lá no parágrafo 7, diz o seguinte: os adicionais que tratam os parágrafos 1, 2, 3 e 4, que é os níveis, né, integram a remuneração do servidor para efeito de férias, licenças e afastamentos remunerados, incorporando-se aos vencimentos para efeito de aposentadoria e disponibilidade. É um ponto que a gente vai ter que ver se isso realmente está sendo cumprido à risca. Também dentro da 1599, eu vou formatar, já estou formatando, provavelmente entra para a semana que vem, um pedido de informação referente a esses novos CC, né? Ou seja, foi tudo reformulado,
agora se tem 59. Aí, para vocês terem uma ideia, vereador Mano, dentro das portarias que a gente tem acesso, só tem 41 portarias de nomeação, ou seja, está faltando 18, né? E a gente vê que fulano ou beltrano está trabalhando, mas ainda não tem uma portaria, pelo menos, publicada para nós. Então, a gente precisa saber quem é o CCs, né? O cargo ali, o CC e o nome, né? Para nós saber, o vereador André. Senão fica, é que nem eu digo, a gente tem 41 portaria, está faltando 18. Quem é? Né? Não tem. Aqui nós tinha cargo aqui de, como é que é? Acho que é diretor de mecânica. Não tem portaria ainda nomeando. Então, a gente precisa de uma relação atualizada desses cargos, como também, vou mais longe, ali nos efetivos, também na 1599, aparece ali aquele quadro, vereadora Juliana, de todos os cargos e padrões, né? E isso aqui passou, acho que até desapercebido por todos nós, vereador Gisele, que a gente já conversou semana retrasada sobre esse tema, sobre a questão de técnico de enfermagem. Não tem aqui técnico de enfermagem, tem técnico de enfermagem e SF. Mas como assim? Aí nós temos um técnico de enfermagem concursado e não está aqui no plano de carreira. Aí tu tem o auxiliar de enfermagem, que é padrão 4, e o técnico de enfermagem ESF padrão 5. E como é que fica a técnica de enfermagem? É um problema a ser sanado. Tem que se resolver isso. Então, assim, são pontos que a gente tem, né? E isso leva muito em consideração a questão do próprio pedido de informação para a gente apurar isso, né? Vou mais longe, senhor presidente, se o senhor me permite. Nós temos também uma questão bem delicada, mas a gente tem que ter consciência que a gente está aqui pago pelo cidadão, né, para fiscalizar. Então, assim, também estou entrando com um pedido de informação sobre receitas e despesas referente à seleção de Turuçu, que participou ano passado da Copa CCDF, a Taça Zona Sul, acho que é, né? Porque é dinheiro público, né? Se é dinheiro público, cabe a nós fiscalizar. A gente não pode, de forma alguma, prevaricar. Então, estou montando esse pedido de informação detalhado para que eles nos remetam quanto isso nos custou, quanto custou aos cofres, né? Para a gente também ter a responsabilidade de dizer para o nosso cidadão quanto isso custou. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas tem que ter os dados, tem que ter os números. Aqui não, nós estamos falando de um ente público, administração pública, dinheiro público. Então, nada mais justo do que a gente ter todos esses pontos. Mais um pedido de informação que também está formatado, que deve entrar semana que vem, é sobre despesas e receitas do campeonato de futsal, desse municipal de futsal, que eu vi até agora uma postagem que as inscrições começam hoje, né, dia 2 até o dia 27. Então, quer dizer, o que a gente sabe até o momento? Ano passado se tem ali despesas de arbitragem, despesa de troféus, de segurança, premiação em dinheiro, né? DJ, comunicação ali nas finais. Isso tudo deu mais de 50 mil reais ano passado. Não estou aqui julgando se está certo ou se está errado, mas nós precisamos disso oficial. Aí, isso se tratando de despesas. Mas ainda tem mais um complicador, vereadora Gisele. Por quê? Foi cobrado taxa de inscrição. Foi cobrado entrada. Então, isso entra como receita. Então, nós precisamos saber quanto deu essa receita, vereadora Juliana. Para onde foi esse dinheiro? Aonde está depositado e quanto é? Né? Para nós ter um balanço de receitas e despesas. Né? E vou ainda mais longe, para vocês terem uma ideia, este ano, porque sempre a própria administração organiza. Esse ano, para surpresa minha, a prefeitura contratou uma empresa para a organização do campeonato, ao valor de 18 mil reais. Ou seja, olha a contradição da coisa.
Nós aprovamos um aumento de mais de 18 cc, vereador Alexandre. Será que nós não temos gente o suficiente para fazer uma organização de campeonato municipal? Será que nós não temos? Dentre esses 59 cc, não tem. Aí tu tem que contratar uma empresa, uma estimativa de gasto de 18 mil para organizar o campeonato municipal. Ou seja, se ano passado deu mais de 50 mil, sendo organizado pelo próprio executivo, automaticamente aqui já tem mais 18 agora. Então, assim, a gente tem que se debruçar em cima de determinados temas. Quando se trata de dinheiro público, a nossa responsabilidade dobra, o vereador Gisele. Dobra, porque a gente sabe o quanto a pessoa sofre para arrecadar, para juntar, para pagar os seus impostos e não pode ver certas coisas acontecer. Ou seja, vamos lá assistir o jogo, correto? Além de tu já estar pagando os teus impostos, aí tu vai lá e ainda tem que pagar. Hein? Ano passado acho que foi R$5 a entrada. Ou seja, e aí o executivo usa disso para contratar a empresa para organizar o campeonato. Sinceramente, a gente tem que rever algumas coisas. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhor presidente, quero deixar aqui Feliz Dia das Mulheres, que seria no domingo, né, para todas as mulheres, somente a minha em casa, minha esposa, minhas filhas, também a minha mãe e todas as mulheres aqui da casa e do nosso município no geral. Feliz dia de vocês aí. Seria isso. Muito obrigado. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de março de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.